Vamos lá, Maurinho. Vamos para a segunda bateria, o PK valendo! Começa a segunda bateria da 7ª etapa. O pole foi o Giga Rocha, o segundo Pedro Ivo, o Fábio Conrad na terceira posição. Os 3 primeiros aí que largaram nessa segunda bateria. Você acompanha na tela da TV Cidade, também no canal no YouTube, também no www.tvcidadeonline.com.br. Lembrando que a primeira bateria foi vencida aí. Vamos confirmar já já. Vamos aí terminar essa volta. O Pedro Ivo foi ultrapassado agora. E ultrapassa, assume novamente ali, aponta o Giga Rocha. Havia perdido a posição de primeiro lugar para o Pedro e recuperou-se o Giga Rocha. Giga Rocha então na primeira posição, com o kart 747. Pedro Ivo é segundo, Fábio Conrad é terceiro. Passa na quarta posição o kart número 37 do Fernando Neto Filho. E a briga já é intensa, como aconteceu na primeira bateria. A briga já é intensa ali pelas primeiras posições. Na quinta posição, o kart 22 do Deco Gonçalves. Fernando Fedeli vem na sexta posição, grudadinho no Deco Gonçalves. Na sétima posição, vai passar o Alexandre. O Alexandre Magno na sétima posição. E tem briga ali. Pedro Ivo foi por fora, ali, consegue a ultrapassagem o Pedro Ivo. Fábio Conrad se mantém ali na segunda posição. Perdeu a primeira posição, né? O Pedro Ivo é primeiro. Fábio Conrad terceiro colocado, com o kart 41 na segunda posição. O Fábio Conrad na segunda posição. Que início de segunda bateria. Patrocínio Grupo Ambiental Brasil. Compromisso com o meio ambiente. Na primeira bateria, olha aí, vem passando os pilotos. Pedro Ivo na ponta. Fábio Conrad é segundo, com o kart 37 passa o Fernando Neto Filho. E ali parece que vai parar um kart, olha só. Vai parando lá o kart. Daqui a pouco vamos confirmar ali quem é o kart que tá. Me parece o Alexandre Magno. Daqui a pouco a gente confirma qual foi o kart que parou. O kart número 13, Alexandre Magno, isso mesmo. Vai parando o Alexandre Magno, abandonando essa segunda bateria da 7ª etapa. Copa Unidos pelo kart UPK. A primeira bateria, nós tivemos aí o Fabinho, né? O Fábio Conrad vencendo. Fernando Neto Filho em segundo. Fernando Neto Filho em segundo. Pedro Ivo em terceiro. Quarto lugar, o Giga Rocha. Quinto, Fernando Fedeli. Sexto, Deco Gonçalves. Sétimo, Fernando Neto Pai, né? E o oitavo foi o Alexandre Magno. Com isso, José Carlos Lippe, nós tivemos aí... Olha que briga bonita pela quarta, quinta e sexta posições. O Fernando Fedeli vai se segurando. O Deco Gonçalves chegou. O Fedeli ganhou a posição ali do Gonçalves, rapaz. O Deco Gonçalves agora na quinta posição. O Fedeli é o quarto. O Deco Gonçalves se aproxima. Na sexta posição também, na briga bonita com o kart 747, o Giga Rocha. E aí aqui vai passar o pilotão dos primeiros. Passa o Pedro Ivo, Fábio Conrad em segundo. Na terceira posição, passa com o kart 337 o Fernando Neto Filho. O Fedeli vai se segurando. O Deco vai atacando, tentando a quarta posição, Lippe. Rodrigo, uma briga boa com o carro 38 do Pedro Ivo, o 41 do Fábio Conrad e o 37 do Fernando Neto Filho, Marcelo. Rodrigo. É Rodrigo teu nome? É Rodrigo, Lippe. Que briga bonita! E o Alexandre Magno vai voltando. Vai voltando o Alexandre Magno para a prova. Aí já com algumas voltas atrás, né? O Alexandre Magno. E aí eles vão ali para a curva da vitória ali. Curva da vitória, vem ali para o S das bandeiras.
Vem passando aqui Pedro Ivo. O kart número 37, o Fernando Neto Filho, assume a segunda posição. O Fábio Conrad cai para a terceira posição. E o Fedeli continua se segurando. O Deco Gonçalves continua tentando o ataque. Quase rodou Deco Gonçalves. Perdeu ali a quinta posição pro kart 747. O kart do Giga Rocha. Acabou rodando ali o Deco Gonçalves. Com a primeira bateria, o Pedro Ivo somou 16 pontos, né? Chegando na terceira posição. Então agora a classificação depois da segunda bateria, da primeira bateria. O Pedro tem 198 pontos, primeiro colocado. O segundo colocado é o Fábio Conrad com 161 pontos. O terceiro colocado é o... Lembrando que o Fernando Gonçalves aqui, vamos só confirmar a posição, enquanto a gente acompanha essas briga bonita. O Deco Gonçalves perdendo, olha a posição, vai tentando se aproximar o Deco Gonçalves. O primeiro então é o Pedro Ivo com 198 pontos. O segundo colocado é o Fábio Conrad com 161 pontos, somou 25 pontos, venceu a primeira bateria. Terceira colocação com 133 pontos é o Fernando Neto. Fernando Neto ganhou bonificação em tudo, rapaz. Foi pole na primeira bateria, fez a melhor volta e no reagrupamento estava em primeiro, então ganhou 3,5 pontos de bonificação. Foi para 133 pontos, está na terceira posição da classificação geral do Campeonato Unidos pelo Kart, a Copa UPK, né? Então a classificação, os três primeiros é essa. Na quarta colocação com 132 pontos está o Deco Gonçalves. Quinta posição, 122 pontos e meio, está aí o Giga Rocha. Daqui a pouco a gente confirma a ordem dos outros pilotos na classificação geral. José Carlos Lippe. A corrida nesse momento ela se divide em dois grupos. O grupo, em primeiro lugar, nós temos aí o kart número 38 com o Pedro Ivo, 37 com o Fernando Neto Filho e o kart 41 com o Fábio Conrad. E no segundo grupo nós temos logo a seguir o Fernando Fedeli com o kart número 1, 747 com o Giga Rocha e o 22 com o Deco Gonçalves. E os outros dois corredores mais distantes um pouco. É verdade, José Carlos Lippe. Daqui a pouco nós vamos para o depois nós vamos para o reagrupamento, a relargada. Me parece que é o Alexandre Magno, vamos confirmar, ou é o Fernando Neto Pai, que acabou parando aí. Agora nós temos... É o Fernando Neto Pai. 7 pilotos, me parece que é o Fernando Neto Pai. Acabou parando nesta segunda bateria da sétima etapa. E que briga bonita, vamos com essa briga de primeira posição aqui. Pedro Ivo se mantém. Pedro Ivo se mantém na primeira posição. O Fábio Conrad vem na terceira posição. E o kart 37 do Fernando Neto Filho é segundo. Eles vão para a curva de 180 graus. Vem agora aqui para a entrada do osso, né? Passando aqui na entrada do osso. Que briga bonita pelas três primeiras posições. É a Copa UPK temporada 2012. Muita emoção para você ligado na TV Cidade Canal 9. Também no canal no YouTube, no www.tvcidadeonline.com.br. José Carlos Lippe. O Deco Gonçalves, ele faz sempre uma corrida bastante regular em todas as provas. Ele vem sempre se mantendo na intermediária e por essa razão é que ele está aí com 124 pontos no total. É verdade, o Deco Gonçalves que somou na outra bateria, né, na primeira bateria dessa sétima etapa, o Deco somou aí o Deco somou 8 pontos, Lippe. Então tem agora 132 pontos. Subindo aí mais 8 pontos aí o Deco Gonçalves na classificação geral da Copa UPK. E agora nós vamos para a relargada. Vamos para a relargada, os karts vão se reagrupando. Lembrando que o Pedro Ivo com esse reagrupamento já ganha 1,5 ponto por ter sido aí que está na primeira posição. O Fábio Conrad na terceira posição ganha meio ponto e o
piloto número 37, Fernando Neto Filho, ganha 1 ponto. São as bonificações aí, as bonificações que o PK, o regulamento do PK determina. 6 pilotos, então 6 karts aí na pista. Me parece que o Fernando Neto pai e o Alexandre Magno pararam, né? Abandonaram essa segunda bateria da 7ª etapa. Então vamos para a relargada, acelerando, vem aqui na reta de largada, acelerando, valendo, começa novamente a segunda bateria, Pedro Ivo na ponta. Pedro Ivo na ponta. O Fernando Neto Filho tentando se aproximar, o Fábio Conrad vem na 3ª posição, Fernando Fedeli na 4ª posição, Deco Gonçalves na 6ª posição e o kart 747 do Giga Rocha é o 5º. E agora vamos ver se eles se mantêm aí esse grupo, né? Os 6 pilotos brigando. Os 3 primeiros vão tentando se abrir. O Fernando Fedeli com o kart número 1 tenta se aproximar. Tenta se aproximar do Fábio Conrad. Mas eles vão abrindo. Pedro Ivo vem passando. Passa em primeiro Pedro Ivo. Primeiro Pedro Ivo. Fernando Fedeli tenta se aproximar. Pedro Ivo vai agora para a entrada do osso. Vem Pedro Ivo. Ainda se mantendo Pedro Ivo na frente. Patrocínio Grupo Ambiental Brasil. Compromisso com o meio ambiente. Eles saíram ali da curva do S. Um traçado todo especial aqui do Kartódromo Internacional de Guapimirim. Pedro Ivo primeiro. Fernando Neto Filho segundo. Passa em terceiro Fábio Conrad. Fernando Fedeli é 4º. Giga Rocha é 5º. 6º Deco Gonçalves voltou. Voltou o Alexandre Magno. Muito bem, voltou Alexandre Magno então para a corrida. É importante voltar, né, Lipe? Até porque, mesmo ele terminando em último, vai terminar na 7ª colocação, vai somar pontos aí, né? É verdade, a nova regulamentação feita até o 7º lugar, você vai conquistar algum ponto. Então, é importante o retorno aí do Alexandre Magno. Conquista 2 pontos, né? 6 pontos, né? 6 o 8º, pontos. 4, até os 10 primeiros somam pontos. Perfeito, perfeito. É isso aí, então vamos lá, olha só, acompanhando agora na saída ali do S das bandeiras. Vem Pedro Ivo, continua mantendo a sua primeira posição, agora chegou, hein? Chegou no Fábio, o Fábio Conrad chegou ali no Fernando Neto Filho, é briga pela 2ª posição. É briga pela 2ª posição e, consequentemente, o Fernando Neto Filho vai se aproximando do Pedro Ivo. E o Fedeli vai tentando se aproveitar dessa briga dos 3 primeiros. O Deco Gonçalves continua na 3ª posição. O Giga Rocha, o Deco Gonçalves continua na 5ª posição. E o Giga Rocha é o 4º. O 6º colocado com o kart 374. Não, 6º é Giga Rocha. Vamos confirmar já a ordem dos pilotos aí para o amigo que está nos acompanhando. Passa Pedro Ivo. Pedro Ivo primeiro. O Fernando Neto Filho é 2º. Fábio Conrad 3º. Fernando Neto na 4ª posição. O kart 747 Giga Rocha na 4ª posição. E vem ali com o Deco Gonçalves. É o 5º. O Alexandre Magno é o 6º colocado. 7º colocado para o Alexandre Magno, né? O 6º colocado é o kart 37 do Fernando Neto. Tá aparecendo ali 2 vezes o número ali no placar, aqui no placar eletrônico, né? Agora foi atualizado ali, ó. O Fernando Neto, na verdade, tá brigando, né? Tá brigando lá na frente com o kart 136, né? Que briga bonita, lá pela 1ª posição.
Bandeira azul ali, indicando para abrir espaço ali. Tem pilotos que é retardatário ali também, o Alexandre Magno. Pedro Ivo primeiro. É a segunda bateria da 7ª etapa do Campeonato Unidos pelo Kart. É a Copa UPK. Passou Pedro Ivo. Fernando Neto Filho na segunda posição. O Fábio Conrad, né, já na segunda. Fábio Conrad é terceiro, o placar eletrônico ali. E parece que tá com um probleminha. A gente tem, né? Tá marcando o kart número 41, mas quem tá na segunda posição, no momento, é o piloto Fábio Conrad. O piloto com o kart número 37, que é o Fernando Neto Filho. Tá errado ali o placar eletrônico aqui do Cartódromo Internacional de Guapimirim. O Fábio Conrad é terceiro, o Fernando Fedeli é quarto, Deco Gonçalves é quinto. Fernando Neto é o segundo. Fernando Neto Filho, segundo. Pedro Ivo em primeiro, Fernando Neto é o segundo. Segunda bateria também daqui a pouquinho vai chegando a seu final. Segunda bateria, o Pedro Ivo vai somando mais 25 pontos. Já somou pontos na bonificação, né? Um ponto, Pedro Ivo, 1,5 né? Então vai somando 26 pontos e meio. E pode somar mais um ponto se fizer a melhor volta. Fedeli vem se segurando na quarta posição. Com o kart 747 passa na quarta posição. O Fedeli, na verdade, o Fedeli é o terceiro colocado, o segundo placar. Não podemos nos basear no placar, não. O placar eletrônico daqui do cartódromo deve ter dado algum probleminha no kart ali de alguém, o chip. Eu creio também, Rodrigo, porque aqui na minha tabela, aqui em primeiro lugar está o kart 38 do Pedro Ivo, em segundo o Fernando Neto e em terceiro o kart 41 do Fábio Conrad. E o Fedeli é quarto colocado. É o quarto colocado e ele tenta se aproximar dos três primeiros. E se aproximou lá, chegou no Fábio Conrad. Pode brigar pela terceira posição, Fernando Fedeli. O Deco Gonçalves vem na quinta posição, Deco Gonçalves. Passa aqui pra você, amigo da tela da TV Cidade, também no canal no YouTube. Os quatro primeiros. O Giga Rocha com o kart 37. Tá. Daqui a pouco então nós vamos para a última volta dessa segunda bateria. O Pedro Ivo na ponta, A primeira bateria dessa sétima etapa. O Fernando Neto, né? O Fedeli encostou, e chegou lá o Fedeli realmente no Fábio Conrad. A primeira bateria que foi vencida pelo Fábio Conrad, vai ficando na terceira posição. O Fedeli vai tentando se aproveitar ali do Fábio, se aproximando, né, do Fábio Conrad, tentando brigar pela terceira posição. A briga agora ali, me parece o Pedro Ivo vai abrindo. O Pedro Ivo e o Fernando Neto Filho brigam pela primeira posição. E o Fábio Conrad e o Fernando Fedeli brigando pela terceira posição. Vamos para a bandeira branca já, última volta, hein? Tá aí, última volta. Pra você ligado no canal no YouTube, também na TV Cidade, vamos com o Pedro Ivo, que vem pra vencer. A segunda bateria da sétima etapa do Campeonato UPK Unidos pelo Kart. Fernando Neto Filho é segundo, Fábio Conrad se mantém na terceira posição. O Fernando Fedeli na quarta posição, Deco Gonçalves é quinto colocado. O Alexandre Magno, me parece que vai chegar. O Alexandre Magno agora parece que parou.
Só 5 pilotos aí na pista. Vamos com Pedro Ivo. Ele vem para vencer a segunda bateria. Vem Pedro Ivo. Vai para a curva da vitória. Curva da vitória para Pedro Ivo. Vamos juntos com ele. S das bandeiras. Vem para a reta da chegada. Vem Pedro Ivo. Pedro Ivo vence a segunda bateria da 7ª etapa do UPK. Segundo para Fábio Conrad. Segundo Fernando Neto Filho. Terceiro Fábio Conrad e Fernando Fedeli na 4ª posição. E vem chegando, vai vir para completar a prova o Deco Gonçalves. Vamos acompanhar a chegada aí do Deco Gonçalves, que vem para somar aí na 5ª posição alguns pontinhos, né? Tá certo, o Deco. Vem aí o Deco Gonçalves, vai cruzar aqui a chegada, né? Vai receber a bandeirada na 5ª posição, passando aqui o Deco Gonçalves. José Carlos Lippe, em rápidas palavras, segunda bateria. Também emocionante, né? E o Pedro Ivo levando. É verdade, o Pedro Ivo, ele demonstra sim a sua superioridade, vamos dizer assim, ao longo da competição. Nós estamos vendo ele aí com 198 pontos, fora os pontos de agora. Então, na verdade, o placar ali, ele mostra em primeiro com o kart 41, que é do Fábio Conrad, mas ali, veja bem, aqui nós temos aqui o Fábio Conrad, o vencedor foi o Pedro Ivo. Então, na verdade, o placar ali parece estar corrigindo agora, né? Parece estar corrigindo agora. E o Fernando Neto, na nossa contagem aqui, ele ocupou o 4º lugar, mas vamos ver daqui a pouco mais. Eu quero crer que o Rodrigo trará a colocação dos pilotos dessa segunda prova de agora. Só sabemos que o Pedro Ivo foi de fato sensacional e o Fábio Conrad e o Fernando Fedeli, que tentou de toda maneira se aproximar do 3º colocado, mas não conseguiu. Mas mais uma prova realmente magnífica aqui no cartódromo de Guapimirim. Exatamente, o Zé Carlos Lippe, Pedro Ivo ficou em primeiro, o Fernando Neto Filho em segundo, Fábio Conrad em terceiro, o Fedeli na 4ª posição, o Deco Gonçalves na 5ª posição, segunda bateria da 7ª etapa do UPK. Tem mais duas, hein? Mais 2 etapas e vamos saber quem vai ser o grande campeão dessa temporada 2012. Mas não é hoje. Não é hoje. Você acompanhou a gente aqui, segunda bateria da 7ª etapa. Mais pra frente você vai poder encontrar aí no canal no YouTube também as próximas baterias. Serão umas 4 baterias aí no canal no YouTube. E obviamente toda a cobertura também no canal 9 da sua TV Cidade. Obrigado, até a próxima. Patrocínio Grupo Ambiental Brasil. Compromisso com o meio ambiente.